Olá, que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Sejam bem-vindos. Eu sou pastora Carmen Soares e mais uma vez quero compartilhar com você a palavra de Deus. A palavra de Deus, porque é o que Deus deixou para nos instruir. É o que Deus nos deu como arma poderosa para nós demolirmos as fortalezas do inimigo. É na palavra de Deus que nós encontramos o que nós precisamos para triunfarmos sobre as aflições desta vida. A palavra de Deus, ela não é uma estrutura inventada pelos líderes da igreja, como muitos falam, como muitos dizem, como muitos desfazem da palavra de Deus, dizendo assim que ela é isto, uma estrutura inventada pelos líderes da igreja, mas ela não é isto. É a Bíblia Sagrada, é a palavra do Deus vivo. Ela é uma conjuntura, tá? Elaborada pelo próprio Deus. Então, sendo assim, ela não é uma conjuntura teológica fantasiosa, ela é a verdade, tá? Não é uma conjuntura teológica fantasiosa inventada pelos líderes da igreja, não. Ela é a palavra do Deus vivo, que nos mostra para nós deveres que nós temos para com Deus e também privilégios que nós temos diante dele. Além de nós termos deveres, mas nós temos também privilégios. É a voz de advertência, é a voz de esperança, de advertência, de esperança. Precisamos estudá-la, manuseá-la com responsabilidade, porque ela nos aponta o rumo da nossa vida. Depois que nós encerrarmos o tempo depois que encerrarmos o tempo da nossa peregrinação aqui na terra, ela aponta o nosso destino. Ou iremos para o paraíso, ou então seremos lançados no inferno. Local que nós conhecemos também como lago de fogo e de enxofre. A prisão perpétua feita por Deus para lançar Satanás e aquele 1/3 dos anjos que se rebelaram com ele contra Deus lá no paraíso. E vai ser lançado juntamente com estes seres, os seres humanos que não aceitaram a oferta de Deus para as suas vidas. A oferta de Deus. Deus sendo soberano, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Apesar da sua grandeza, da sua soberania, ele nos fez uma oferta através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso de número 19, o Senhor falando assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que fizeram isto? Porque as suas obras eram más. Então a luz veio ao mundo. Deus, pelo seu infinito amor, pela sua bondade eterna, ele enviou a luz ao mundo. A luz é o Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é que esta luz, que é o Senhor Jesus, brilhe na sua vida, brilhe na sua casa, brilhe na vida da sua família, brilhe no seu local de trabalho. Se você está desempregado, que essa luz brilhe na sua jornada para te mostrar uma porta que certamente Deus já tem aberta para você, para abençoar a sua vida profissional. A luz é Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens, os seres humanos, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mesmo assim,
o amor de Deus que nos constrange, mesmo tendo o ser humano rejeitado o Senhor Jesus Cristo, mas ele não abriu mão de nos salvar por intermédio dele, do Salvador eterno, do nosso amado e bendito Jesus Cristo, que veio aqui para buscar e salvar o que estava perdido. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tirou do diabo, do adversário, do inimigo de Deus e nosso inimigo também. Ele, com a sua morte lá na cruz, ele tirou do diabo todas as possibilidades dele triunfar contra nós, todas as possibilidades dele triunfar contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo tirou das mãos dele. Agora, para que eu viva esta vida de conquista do Senhor para mim, eu não posso de maneira nenhuma desprezar a palavra de Deus, nem tampouco tomá-la só para eu ler aqueles versículos chaves, que eu vou até utilizá-lo como amuleto para a minha vida. Tem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e coloca lá no rack, lá na estante da sua casa, lá em um local na casa, e deixa a Bíblia aberta ali no Salmo 91. Passa ano e sai ano. A Bíblia dela está aberta no Salmo 91, lá na estante, lá na sala, como cartão de visita daquela residência. Mas não adianta a Bíblia estar aberta no Salmo 91. Isto não vai tirar do diabo, não vai tirar dele o que ele acha que tem direito de fazer arruaças na nossa vida. Isso não vai expulsar Satanás. O que vai tirar de Satanás o direito dele bagunçar a nossa vida, dele destroçar a nossa vida, é a nossa obediência a Deus, a nossa obediência à palavra de Deus, é o nosso andar com o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso caminhar com Deus, é que vai impedir que Satanás venha para destruir a nossa vida. Não estou aqui afirmando para você que pelo fato de você ser uma pessoa propriedade de Jesus Cristo, que pelo fato de você ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, por ter aceitado como seu Senhor, como seu Salvador e confessado com a sua boca e crido em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos para a sua salvação e para a prática da justiça que satisfaz a Deus, a justiça de Deus. Não estou dizendo que por você seguir estas ordenanças divinas, essas ordenanças do Senhor, você vai estar isento ou blindado de ser afrontado pelo diabo, de ser perseguido pelo diabo, de jeito nenhum. Mas vai nos garantir que o inimigo, que Satanás, não vai triunfar contra nós, porque isto foi a palavra empenhada do Senhor Jesus, a promessa dele para a sua igreja. Em Mateus capítulo 16, ele fala que quando ele pergunta quem diz os homens ser o filho do homem, quem diz os homens ser eles, quem as pessoas estavam dizendo ser ele, o Senhor Jesus Cristo. Aí os discípulos responderão: Senhor, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é o João Batista que ressuscitou, e outros dizem, e aí foram falando o que as pessoas diziam quem ele era. Mas aí o Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus, diante desta revelação do Pedro, ele fala: muito bem, bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque tu não revelaste carne e sangue, ou seja, você não falou que eu sou um dos profetas, ou João Batista, ou outra pessoa, não, mas você revelou que eu sou o Filho do Deus vivo, você revelou o meu Pai. Eu também te digo que ele fala assim com tanta determinação, com tanta convicção, quando ele cita pela primeira vez a igreja, né? Ele cita pela primeira vez a igreja, ele fala com todas as palavras que nós precisávamos ouvir para nós termos total confiança nele. Quando Pedro revela: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Jesus
Fala para ele: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Claro que ele não estava dizendo que a igreja dele estaria sendo edificada sobre o Pedro, de maneira nenhuma. Ele estava falando, a pedra era ele, a pedra angular, a principal pedra da construção, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, no caso o povo judeu, mas ele, Jesus Cristo, que veio a ser a principal pedra da construção, o principal alicerce. Era sobre este alicerce que ele revelou para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro. Pedro era um pedacinho de pedra, um fragmento de pedra, mas a rocha, no caso, ele estava falando sobre essa pedra, que era uma rocha de grande profundidade, inabalável. Ele dizendo: sobre esta rocha, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele garantiu a sua palavra, como eu te disse. Claro que ele não estava falando que Pedro era esse fundamento, era essa pedra, era essa rocha, porque se ele tivesse falado, na noite em que ele foi traído, a igreja já teria sido derrotada. Porque na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, o Pedro o negou 3 vezes, como nós conhecemos, você conhece. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, naquele mesmo diálogo em que Jesus perguntou para eles: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Naquele mesmo dia, o Pedro, quando Jesus falou que importava que ele fosse para Jerusalém, e lá ele fosse preso, lá ele fosse acusado, lá ele fosse morto pelos principais, pelos judeus, pelas autoridades do povo. Aí Pedro falou para ele: que é isso, Senhor? Misericórdia de ti, não faz isso com a sua vida não, Senhor, de jeito nenhum isso vai acontecer. Naquela mesma hora, se a igreja estivesse edificada sobre o Pedro, naquela mesma hora ela já teria sido derrotada, porque Jesus o repreende dizendo: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas do mundo. Então a igreja não está edificada sobre Pedro, nem sobre nenhum dos apóstolos, mas todos nós e os apóstolos, Pedro e os demais, estamos edificados sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que falou para nós que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja, contra o seu corpo, contra o seu povo. A igreja de Jesus Cristo é o corpo dele, ele é o cabeça da igreja, e eu, como crente no Senhor, eu sou um membro individual do seu corpo, como você também é. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, mas se você não é, mas se você passar a crer agora no Senhor, você também será um membro individual do corpo do Senhor Jesus Cristo, nesta instituição chamada igreja, sobre a qual as portas do inferno não têm poder. Então o Senhor Jesus Cristo tirou das mãos do diabo todas as possibilidades dele triunfar contra nós. Absolutamente nada disso, Senhor Jesus, absolutamente nada vos causará dano. Quando eu leio aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, também, tá? Mostrando para nós o que ele fez para nós, a obra completa que ele fez para nós, depois dele enviar os 70 discípulos que saíram pregando o evangelho, libertando os cativos, anunciando o reino de Deus, fazendo maravilhas por onde eles foram, naquela comissão dos 70 enviado pelo Senhor Jesus antes do Calvário. Quando eles voltaram maravilhados, falando para Jesus: Senhor, eles estavam muito contentes, muito felizes com o sucesso da missão que eles haviam saído para realizar, e eles viram coisas maravilhosas acontecendo, e eles falaram para Jesus: Jesus, em teu nome os demônios saem, os doentes ficam curados, os cativos ficam libertos. E Jesus falou: eu vi Satanás descendo do céu, caindo do céu como se fosse um raio. Mas aí ele fala para eles: olha, e também eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará
dano, nada vos causará dano. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19, nada vos causará dano. Isto garante o que eu acabei de dizer para você, que o Senhor tirou das mãos de Satanás as possibilidades que ele tinha de prevalecer contra nós. Sendo assim, você não precisa ter medo do diabo. Aliás, também o nosso Salvador falou para nós que nós não deveríamos temer a ninguém, temer a homem nenhum, a ninguém, mas devemos temer a Deus. Por quê? Porque os homens, às vezes incentivados por Satanás para agir contra nós, o máximo que eles podem fazer é matar o nosso corpo, matar o nosso corpo, a nossa carne, mas eles não podem fazer nada contra o nosso espírito. Então nós não devemos temê-los, mas a Deus nós devemos temer, porque este sim pode mandar o nosso corpo, a nossa alma para o inferno. Então, quando eu li para você aqui no Evangelho de João, capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eles demonstram o quê? Não ter amor a Deus, não ter respeito a Deus e não ter temor a Deus. O Salomão escreveu que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nós encontramos também no Salmo de número 110, 111, falando a respeito deste princípio de sabedoria, falando para nós que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ora, se Deus ele amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho amado, que veio ao mundo como luz, tá? Como luz, a luz que veio ao mundo para alumiar as nossas vidas, para nos salvar, sendo Deus o Senhor, sendo Ele digno do nosso temor, do nosso respeito. Temer a Deus é respeitá-lo. Se Ele é digno do nosso temor, do nosso respeito, como que eu vou rejeitar a luz e eu vou amar as trevas? Como que eu vou trocar a luz pelas trevas? Como que eu vou trocar Jesus Cristo por Satanás? Se a luz é Jesus Cristo, que veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Se as trevas é Satanás, são os demônios chefiados por ele. Como que eu vou amar mais a Satanás do que ao Senhor Jesus? Só se eu for uma pessoa louca, só se eu for uma pessoa sem nenhum juízo. Porque se eu tiver um pouco de consciência das coisas espirituais, eu não vou querer nada com o diabo, como o próprio Jesus falou. Ele estava em determinado local, junto com os seus discípulos, e de repente ele chama os seus discípulos e fala: vamos embora daqui, porque lá vem Satanás e eu não tenho nada com ele. Então, como que, sendo eu uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de raciocinar, de estudar a palavra de Deus, de chegar a minhas próprias conclusões, pelo que ela me relata, pelo que ela me mostra, pelo que Deus fez na vida das pessoas que figuram na palavra de Deus, pelo que Deus fez na minha vida, pelo que Deus fez na vida de centenas e milhares e milhões e bilhões de pessoas que estão espalhadas pelo mundo afora, isto já mostra para nós o poder de Deus, a transformação que Deus faz na nossa vida. Isso já mostra para nós o poder de Deus, quem é Deus. De contrapartida, você pode ver, eu posso ver e o mundo pode ver o que Satanás faz na vida das pessoas. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele entra para roubá-la, para matá-la, para destruí-la, para aniquilar tudo que ela tem na sua vida. Ele não entra para dar um susto, ele não entra para poder deixá-la em pânico, ele entra numa guerra para poder matá-la, para acabar com ela. Como que eu vou, sendo eu uma pessoa com capacidade de raciocínio, eu vou escolher esse ser e rejeitar Deus, que é luz, que é amor, que é justiça, que é graça, que é paz, que é verdade? Quando nós lemos que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, leva a gente a pensar: meu Deus, o ser humano é louco. Como que o ser humano pode fazer uma coisa desta? Se é a sua própria vida que ele está colocando em xeque.
Se é a sua própria vida que ele está jogando fora, ou seja, pior do que isso, ele está pegando a sua vida e jogando nas mãos de Satanás, exatamente para fazer isso, para roubar, matar e destruir. Tem pessoas que fazem isso na ignorância. Mas tem outras não, que rejeita Deus, que conhece tudo que de Deus podia se conhecer, como nós lemos em Romanos capítulo 1, escrito pelo apóstolo Paulo, que tudo que de Deus nós podíamos conhecer, e nós podemos conhecer por intermédio da sua palavra, que hoje, para a glória de Deus, é pregada 24 horas por dia no mundo inteiro, através das páginas virtuais, das páginas de relacionamento, as páginas da internet, nos relacionamentos virtuais, na mídia virtual. Hoje a palavra de Deus na mídia também, na mídia escrita, na televisiva e também no rádio. Hoje a palavra de Deus, ela está sendo pregada no mundo inteiro, para que as pessoas conheçam a Deus, para que elas se cheguem até Deus. Como que com um vasto conhecimento deste, a pessoa ainda aceita fazer uma escolha de amar mais as trevas do que a luz? É algo que, se você parar para poder pensar, fala, meu Deus, o ser humano não merecia aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Não merecia a demonstração do amor de Deus para com a nossa vida, porque nós somos infiéis. Mas o bom é que, apesar de nós sermos infiéis, Deus permanece sendo fiel a nós. Apesar de todos nós, como diz a palavra do Senhor, que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Para nós compreender um pouquinho melhor, para você compreender um pouquinho melhor, falando no linguajar, digamos assim, mais pobre, no vocabulário mais pobre, nenhum de nós prestávamos. Ninguém valia nada, ninguém. Mas ele nos amou mesmo assim, porque todos pecaram. Se todos pecaram, então todos ficaram na mesma posição, no mesmo patamar, na mesma classificação. Mas mesmo assim, ele nos amou e enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar da condenação eterna, porque ele não fez o inferno para jogar o ser humano lá, mas sim para jogar o diabo e os seus demônios. Mas por quê? O ser humano não aceitou a oferta dele, pelo contrário, preferiu ficar rebelde para com ele, então receberão também a punição que está destinada para Satanás. Mas quando nós pregamos o evangelho, o objetivo do nosso coração e do nosso Pai Celestial é que, por intermédio do evangelho, a pessoa abandone as suas obras malignas, abandone as obras das trevas e passe a praticar as obras da luz. Empenhe para poder conhecer a Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala: se alguém chegar pregando para vocês um outro evangelho, além do que nós já pregamos, mesmo que seja nós mesmos, ou um anjo, que seja qualquer for, que chegar pregando um outro evangelho, além do que já foi anunciado, se bem que não é outro evangelho, mas é o mesmo, que é deturpado, que é fraudado pelas pessoas, que chegue, ainda que seja homem ou anjo, que chegue pregando para vocês, que esta pessoa seja anátema, seja maldita, amaldiçoada. Eu falei isso para você, que maldito, anátema, é um ser que está o quê? É um ser que está destinado para a destruição. Mesmo assim, tem pessoas que, mesmo sabendo de tudo isto, mas ela prefere ainda pegar o evangelho adulterado, o evangelho que não é o que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós, a boa notícia de salvação, que ele não veio para condenar a vida dos homens, mas veio para salvar. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, com toda esta explanação da palavra de Deus, com toda a pregação, o empenho da pregação da palavra de Deus, do evangelho do Senhor Jesus Cristo, com todo esse vasto conhecimento que tem, as pessoas ainda preferem trocar a luz pelas trevas.
São coisas que não dá para a gente poder compreender como que o ser humano chega a essa conclusão. Ele analisa a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Ele vem e analisa a verdade. Ele estuda a verdade. Ele experimenta a bondade de Deus na sua própria vida. Ele vê a bondade de Deus agindo em seu favor, mas na hora dele fazer uma escolha, ele escolhe as trevas. É loucura. É loucura. Mas o que é que nós vemos em tudo isso? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que mesmo conhecendo a nossa capacidade de fazer as escolhas erradas, mas mesmo assim ele não desistiu de nós e não deu a Satanás, não deu a ele o gostinho, digamos assim, dele acabar com a nossa vida, porque sem Jesus Cristo nós não conseguimos prevalecer contra o diabo. O próprio Jesus deixa bem claro para nós no Evangelho de João capítulo 15, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, vós sois o ramo. Todo ramo que estando em mim produzir bons frutos, o meu pai o limpa, para que eles produzam mais ainda. O ramo que está em mim não produz fruto, ele será cortado, lançado fora, se secará e depois será jogado no fogo. Permanece em mim e as minhas palavras têm que permanecer em vós. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, não tem como nós chegarmos à conclusão de ter a luz à nossa disposição, se nós temos um pouco de raciocínio. Como é que eu vou rejeitar andar na luz e fazer a escolha de andar nas trevas? Só tem um jeito de você acabar com as trevas, é quando você acende a luz. E Jesus Cristo foi a luz que Deus veio e acendeu para nos tirar das trevas. Mas como que eu vou querer deixar de andar na luz para andar nas trevas? Eu vou demonstrar uma total insensatez na minha vida. Então, Deus, ele é muito bom. E é porque ele é bom, é porque Deus é bom e misericordioso, é que nós não fomos entregues nas mãos de Satanás para ele acabar conosco. Como eu disse para você, pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo tirou das mãos do maligno, apesar da nossa insensatez, da nossa dureza de coração. Mas aqueles que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esses o maligno não tem poder de tocá-los. Ele pode tumultuar? Pode, e tumultua, mas ele só pode tumultuar até o local que Deus permite ele ir fazer as suas arruaças. Se Deus falar para ele para, ele tem que parar, tá? Então o Senhor Jesus Cristo, com o seu triunfo lá na cruz sobre Satanás, ele deu a mim e a você o direito de triunfar sobre o maligno. Lá na cruz, ele triunfou sobre Satanás, e esse triunfo do Senhor Jesus lá na cruz contra Satanás foi o triunfo que eu precisava. O triunfo dele é o meu triunfo, é o seu triunfo. A vitória dele é a minha vitória, é a sua vitória. Portanto, você não precisa andar amedrontada ou amedrontado. Mas às vezes o diabo, que é o nosso acusador, ele fala assim: mas você pecou muito, e agora você quer ficar dando uma de crente aí? E às vezes ele aproveita a fragilidade da pessoa que pensa: não, realmente, eu pequei muito mesmo, e aí então, é por isso que as coisas não dão certo na minha vida, porque eu pequei muito. Aí ela está dando a Satanás, está dando para ele o quê? Argumento para ele utilizar contra ela, quando que a própria palavra de Deus já é o argumento que a pessoa tem para poder falar arreda Satanás. Fazer igual Martinho Lutero fez. Quando Satanás o acusou, quando ele fez, inspirado por Deus, levantado por Deus, ele fez a reforma protestante, e o diabo, querendo fazer parar a obra do Senhor, que estava sendo feita por intermédio de Lutero, o que ele fez? Ele faz uma lista de acusação, e ele fixa aquela lista de acusação na frente do Lutero, e quando o Lutero, segundo
dos historiadores, ele estava estudando, estava orando, e enquanto ele orava, clamando a Deus, buscando ao Senhor, para Deus fazer uma obra, para que as pessoas viessem crer no Senhor Jesus e aceitar a salvação pela graça de Deus, mediante a fé, e não pelas indulgências que o catolicismo romano estava impondo sobre a igreja, sobre o povo que buscava Deus, que convertia a Jesus Cristo. E então a salvação estava sendo deturpada por aquelas pessoas, por aqueles líderes, dizendo que elas precisavam pagar as indulgências impostas sobre elas para elas poder alcançar salvação. Então você já conhece uma parte da reforma. Nós sabemos que a reforma ela veio para mudar aquilo, para mudar o desvio da igreja, para mudar a igreja entrar no caminho do engano, para tirar a igreja do caminho do engano e trazê-la novamente para o caminho certo, para seguir a palavra de Deus, para andar na luz, para não continuar nas trevas. E quando Lutero orava, clamando a Deus para ele realizar esta obra, porque a luz veio ao mundo e os homens estavam amando mais as trevas do que a luz, e os homens precisavam voltar para a luz, ele clamando a Deus por esta salvação, para que houvesse então um arrependimento, um retorno para Cristo, um retorno para Deus. Aí o diabo veio e o acusou, colocando uma lista enorme diante dele dos seus pecados. E quando ele levantou da sua oração, ele depara com aquela lista dos seus acusadores, acusando-o de ser um homem pecador. Aí lá estava na lista: você fez isso, e foi enumerando os erros de Lutero. E ele, na graça de Deus, no poder de Deus, levantado por Deus, cheio do Espírito Santo, na luz, ele vai lá e diz para o diabo: concordo com você, realmente eu pequei. Você está certo, o que você está me acusando, você está certo, realmente eu pequei. Mas a palavra do Senhor diz para mim que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Arreda Satanás, em nome do Senhor Jesus. Então é isto que você precisa fazer, é que eu preciso fazer: amar a luz, aceitar a obra completa de Jesus Cristo na nossa vida e não deixar Satanás querer ganhar espaço contra nós, usando o nosso tempo de ignorância, ou até mesmo a nossa fraqueza do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que às vezes a gente, sem querer, a gente peca. Mas lembre que o nosso estilo de vida não é de pecar, mas é de vida santa para o Senhor. Para isto nós estamos na luz, nós vivemos na luz. Que Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, ilumine você, para que você dê a Deus o que Ele espera da sua vida, para que você seja o que Deus espera que você seja: a luz nas trevas, a luz nas trevas. Amando a luz, Jesus é a luz, e Ele é tão generoso que Ele fez de nós, da sua igreja, a luz do mundo. Então nós somos luz e estamos na luz. Deus é luz, nele não há trevas. Você está em vantagem total na sua vida. Não há nada que possa te derrotar, porque o Filho de Deus já te deu vida, já me deu vida, já nos deu vida com abundância. Quero orar com você. Querido Deus e amado Pai Celestial, que fez a obra completa em nosso favor, que mesmo não sendo nós merecedores, mas mesmo assim o Senhor fez um plano perfeito, uma obra completa, e enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para executar este plano perfeito, esta obra completa em favor das nossas vidas, em favor dos pecadores. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Obrigado por ter colocado nos nossos corações a verdade, por ter mostrado para nós que sem o Senhor Jesus Cristo nós não teríamos chance de
de salvação, mas com o Senhor Jesus Cristo nós somos salvos pela tua graça, meu Deus. Mas mesmo consciente da salvação, muitas vezes Satanás tenta nos desmotivar, tenta nos acusar, nos tirando da presença do Senhor, usando os nossos pecados para tentar nos afastar de ti, para tentar, meu Deus, nos levar a abandonar a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende Satanás, repreende em nome do Senhor Jesus e fortalece este homem, esta mulher, para que ele não venha aceitar acusação, porque não há, meu Deus, a tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito do Senhor, que são guiados pelo Espírito Santo. Abençoa esta pessoa, este homem, a mulher, o rapaz, a moça, o ancião, a criança, que todos, meu Deus, se entreguem a serem guiados pelo Espírito Santo do Senhor, que não dê ouvidos a espíritos enganadores, mas que sejam sim cheios da graça do Senhor, que sejam, ó Deus, comprometidos com o Senhor, comprometidos com a tua palavra, e que vivam, meu Deus, na plenitude da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia. Meu Deus, o Senhor conhece essa pessoa, sabe as aflições que ela está enfrentando, a necessidade que ela tem, a luta que ela está vivendo, a dor que ela está sentindo, e até mesmo, meu Pai, a acusação que ela está escutando de Satanás. Que o Senhor a liberte de todo mal, que o Senhor repreenda Satanás e os demônios e lança por terra toda acusação do inimigo contra esta vida, e dê a ela a vitória, dê a ela a força, dê a ela o revestimento, dê a ela a virtude do Senhor, para ela prosseguir caminhando de vitória em vitória, declarando que só o Senhor é Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, nós te pedimos isto, meu Deus, e nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Muito bem, que Deus nosso Senhor abençoe você poderosamente. Que o Senhor te dê paz perfeita. Ele conserva em perfeita paz aquele cujo coração é firme nele, cujos propósitos são firmes no Senhor. Então firma seu coração em Deus, firma os seus propósitos em Deus, porque os seus propósitos são os propósitos de Deus para a sua vida. Então deixa ele te guiar, não abandone a sua fé, e você verá o grande resultado que você terá em exercitar a sua fé no Senhor. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Fique na graça e na paz do Senhor. Deus te abençoe, e não se esqueça, Deus é fiel e Ele está no controle de tudo. Vai acabar tudo bem, porque Ele é conosco, Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe.